Olá pessoal, nessa semana nós vamos começar a estudar sentenças abertas, também conhecido como predicados. Então nós vamos sair de uma lógica de proposições, né, que é o que a gente estava trabalhando até agora, e vamos passar para uma lógica de predicados, mais especificamente uma lógica de predicados de primeira ordem, beleza? Nós vamos falar assim muito rapidamente sobre sentença aberta, com foco em entender a utilização do prolog. Tá? Então, assim, eu não vou entrar muito nos detalhes, muito nos conceitos, né? Vou dar aquela passada mais básica para vocês entenderem como funciona uma sentença aberta ou um predicado, né? A fim de que vocês consigam utilizar o prologue, ok? Então, assim, isso está no capítulos 13 e 14 do livro, mas eu não vou falar de todos os detalhes que estão lá, uma vez que nosso objetivo é mais dar uma base para vocês mexerem no prologue. Beleza? Então, vamos lá. Até que a gente trabalhou com proposições, né? As proposições, cada proposição representa um fato específico, né? bem definido. Por exemplo, se eu tenho uma proposição que diz que João é brasileiro e uma proposição que diz que Pedro é brasileiro, são duas proposições diferentes, ok? Então, se eu falo P e Q, tanto faz se P é João é brasileiro e Q é Pedro é brasileiro, ou se são duas proposições completamente diferentes, do tipo P é eu sou capixaba e que Mariazinha gosta do Joãozinho, certo? De qualquer forma, são duas proposições e a gente não faz nenhuma avaliação sobre qual a estrutura da proposição. Mas se a gente olhar direitinho aqui, a gente olhar com atenção, nós vamos ver que apesar de serem duas proposições diferentes, e de fato são, ambas proposições falam de uma característica em comum entre João e Pedro, que é o fato de ser brasileiro, ok? Então nós podemos dizer que ser brasileiro é um predicado, né? Uma característica de João e de Pedro. Então, brasileiro ou ser brasileiro é um predicado e pode ser modelado como uma sentença aberta. Por exemplo, posso falar que eu tenho um conjunto X de indivíduos aos quais se aplicam a característica de ser brasileiro, ok? Então, para falar que você tem um conjunto X de elementos que possui uma determinada característica, é que a gente usa o conceito de sentença aberta ou predicado, beleza? Então, o que até agora nós trabalhávamos com proposições, a partir de agora nós vamos trabalhar com essas sentenças abertas ou predicados. Então, formalmente falando, né, uma sentença aberta em A é uma expressão P de X, se somente X, P de X é uma proposição, né, toda vez que se substitui X por um elemento do conjunto de A. Né? Então, por exemplo, aqui eu estava falando que brasileiro é uma proposição. Ser brasileiro, desculpa, é uma sentença aberta. Por quê? Se eu troco esse X aqui por um valor, isso aqui se transforma em uma proposição. Por exemplo, se eu troco o X por João, eu estou falando que João é brasileiro, que é uma proposição. Se eu troco o X por Pedro, eu estou falando que Pedro é brasileiro, é outra proposição. Se eu troco o X por Mariazinha, Mariazinha é brasileiro, é outra proposição. Ok? Então, uma sentença aberta ela se transforma numa proposição toda vez que você troca a variável dela, né, a variável aberta dela, por uma constante, por um indivíduo. Se essa variável satisfaz essa, essa sentença, ou seja, se a proposição formada quando eu substituo a variável pela constante, essa proposição é verdadeira, disse que essa constante satisfaz essa sentença. Então, por exemplo, voltando aqui, ó, brasileiro X, se João é brasileiro é verdadeiro, a gente diz que João satisfaz a sentença brasileiro, ou seja, o predicado de ser brasileiro se aplica a João, beleza? Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, X é par ou par X. Isso aqui é uma sentença aberta, né? Que
é satisfeita pelos números 2, 4, 6, 8, enfim, todo número que é divisível por 2. X é professor ou professor X. Isso aqui é uma sentença aberta, né? Que se eu substituir o X aqui por mim, né? Eu, enquanto um objeto do mundo, satisfaço essa sentença de ser professor. Já se eu substituir, por exemplo, pelo meu pai, a sentença, né, a proposição formada, que seria que meu pai é professor, ela é falsa. Então, meu pai não satisfaz essa sentença de ser professor. Esse predicado de ser professor não é uma característica do meu pai. Ok? Uh, então, essas sentenças abertas que nós estamos vendo aqui são sentenças de uma variável só. Estou falando que x é professor, que x é um número par. Né? Essas sentenças de uma variável só são utilizadas para falar de características de um indivíduo. Ok? Ou seja, esse indivíduo aqui é professor, esse indivíduo aqui é número par, esse indivíduo aqui é grande, esse indivíduo aqui é brasileiro. Né? Nós vamos ver que você pode usar sentenças com quantas variáveis você quiser. A gente vai ver mais para frente exemplos. Ok? Então, assim, a gente falou que alguns indivíduos satisfazem as sentenças e outros não. Como, por exemplo, no caso da sentença ser professor, eu satisfaço essa sentença, mas meu pai não. Né? Vocês, acredito que a maioria, se não todos, não satisfazem essa sentença de ser professor, mas todos, certamente, satisfazem a sentença de serem alunos do IFES. Ok? Então, o conjunto de indivíduos que satisfazem uma determinada sentença, eles são chamados de conjunto verdade dessa sentença. Então, o que é o conjunto verdade da sentença? É um conjunto de elementos pertencente ao domínio dessa sentença, tal que a proposição formada quando você substitui a variável da sentença por esse elemento é verdadeira. Beleza? Esse é o conjunto verdade. Note que aqui a gente está falando que este elemento ele pertence a um determinado conjunto de indivíduos. Por quê? Porque quando você está pensando numa sentença aberta, você está pensando em um determinado domínio de aplicação. Né? Então, a gente não vai chegar nesse ponto aqui, mas nós temos em lógica, né? Você pode trabalhar com uma lógica sortal ou não, né? Uma lógica na qual você define os conjuntos ou não. Né? Vocês vão ver, por exemplo, que trabalhando em Prolog, na hora que você define um determinado predicado, você não define o conjunto sobre o qual aquele predicado atua. Então, para Prolog, aquele predicado pode atuar em cima de qualquer objeto. Ele trabalha sempre com um universo de discurso, né, sem subdivisão. E aí você é o responsável por criar esse objeto de discurso, que a gente vai falar mais nisso mais à frente, ok? Então, assim, para a gente mexer com o Prolog, essa ideia de que o conjunto verdade tem um domínio não vai ser tão necessário assim, ok? O que é importante da gente entender aqui é que para cada proposição você tem um conjunto de elementos, né, para cada proposição, desculpa, para cada sentença aberta ou predicado, você tem um conjunto de elementos que satisfazem aquele predicado, ou seja, que a proposição formada quando você substitui a variável daquele predicado por aquele elemento é uma proposição verdadeira. A esse conjunto de elementos que satisfazem um determinado predicado chama-se conjunto verdade deste predicado ou desta sentença. Beleza? Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, seja a sentença x mais 1 maior que 8. Ora, qual é o conjunto verdade de x mais 1 maior que 8, considerando só o conjunto dos números naturais? Seria o conjunto dos números 8, 9, 10, 11 e por aí vai, que é um subconjunto desse conjunto de números naturais. Né? Por exemplo, uma outra sentença poderia ser a sentença que x é aluno do IFES. E aí, dentro da população brasileira, quais são os x que satisfazem esse predicado? Sei lá, o Joãozinho, o Zé, o Mané, enfim, todo mundo que tem uma matrícula no IFES
fazem parte desse conjunto, que é um subconjunto da população brasileira, né, que formam esse conjunto de alunos do IFES. Às vezes tem até estrangeiros, né? De repente esse meu conjunto universo que eu defini aqui não foi feliz, né? Porque eu estou deixando de fora alguns alunos do IFES que não fazem parte desse domínio aqui, né? Desse conjunto domínio aqui, ok? Por fim, vamos pensar no X é diretor do IFES dentro do conjunto de servidores do IFES. Ora, esse conjunto é um conjunto que vai ser um conjunto unitário, né, que é formado pelo Otávio. Afinal de contas, o diretor, a gente só tem um em cada ponto do tempo. Né? Então, se eu estiver falando do conceito de diretor num determinado ponto do tempo, o meu conjunto verdade desse predicado ser diretor vai ser sempre um conjunto unitário. Beleza? E aí, a gente pode ocorrer três tipos de conjunto verdade. Né? O primeiro é o conjunto verdade que é composto por todos os elementos do domínio. Ou seja, para todos os elementos que fazem parte daquele domínio, todos eles satisfazem a sentença. Quando isso acontece, a gente diz que aquela sentença é uma sentença universal no conjunto A. Né? Por exemplo, se a gente chegar e falar que a sentença ser maior ou igual a zero é uma sentença universal dos conjuntos dos números naturais. Todos os números naturais são maiores ou igual a zero. Então, a sentença ser maior ou igual a zero é universal dentro do conjunto de números naturais. Né? Já algumas vezes, a sentença é verdade para alguns elementos desse conjunto e mentira para outros. Quando isso acontece, a gente diz que essa sentença é uma condição ou é uma propriedade possível do conjunto. Por exemplo, os casos de ser professor do IFES dentro do conjunto de cidadãos brasileiros. É possível, você pegando um cidadão brasileiro aleatoriamente, ele pode ser ou pode não ser professor do IFES. Nem todo mundo vai ser, então não é um conjunto universal, mas também nem todo mundo não vai ser, então não é um conjunto, não é uma condição impossível, ok? Então é uma condição possível. Já quando nenhum elemento então nenhum elemento do meu conjunto satisfaz, né, a propriedade, essa propriedade é uma propriedade impossível dentro desse conjunto. Então, por exemplo, o número, eu quero um número que seja resultado, um número racional que seja resultado da raiz quadrada de um número negativo. Isso não existe, né? Então, dentro dos números, um número real que seja raiz quadrada de um número negativo. Dentro dos números reais, ninguém é raiz quadrada de um número negativo. Logo, isso é uma condição impossível dentro do conjunto de números reais. Beleza? Então, assim, a maioria absoluta das nossas sentenças, das nossas propriedades, dos nossos predicados, eles serão propriedades possíveis do conjunto. Raras vezes a gente tem propriedades universais e as propriedades impossíveis são coisas que a gente tem até que tomar cuidado, né? Porque para que eu vou modelar uma propriedade que ninguém a satisfaz, né? Quando eu digo ninguém a satisfaz, não estou falando que ninguém a satisfaz num ponto do tempo, porque isso pode acontecer, né? Mas eu digo que seja impossível de alguém do meu conjunto satisfazer, né? Então, se a propriedade é impossível para alguém do meu conjunto de questão satisfazer, para que eu vou modelar? Só faz sentido quando eu a modelo justamente para provar que ela é impossível, mas enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito. Então, no fim das contas, a propriedade, ela pode ser universal, né, possível ou impossível, né? E a possibilidade ou a universalidade depende do universo adotado. Por exemplo, se eu tenho 9x menos 1 é igual a zero, isso aqui é uma propriedade possível em R, ou seja, nos números reais, ok? Porque vai ter número real que atende a isso e outros números reais
não atendem a isso, mas é impossível nos números naturais. Por quê? Porque os números naturais são os números maiores ou iguais a zero. Nenhum número maior ou igual a zero vai satisfazer essa equação, vai satisfazer essa propriedade. Então, se o meu universo adotado for de números naturais, essa propriedade que é impossível. Já se for real, essa propriedade é possível, ok? E aí a gente tem um axioma lógico, né? O que é um axioma? Um axioma é uma propriedade, né, que é válida para todo o universo de discurso, ok? Então, é uma propriedade universal. E esse axioma me diz que todo indivíduo é idêntico a si mesmo, né? Isso em qualquer universo. Então, a, essa como que é, esse, esse operador lógico aqui, né, que nós chamamos de igual, é um operador que toda vez que eu pegar um objeto e comparar com ele mesmo a partir do operador igual, a resposta vai ser verdade. Todo objeto é idêntico a si mesmo. Beleza? Então, até agora a gente falou de sentença aberta com uma variável, né? São aquelas sentenças que trazem características do indivíduo, como, por exemplo, ser brasileiro, ser capixaba, ser professor, ser estudante, ser um número par, ser um número ímpar, ser um número que somado a 1 tem como resultado um outro número maior que zero e por aí vai. Né? Mas a gente pode também ter sentenças com duas variáveis. Né? Uma sentença com duas variáveis, ela torna-se uma proposição verdadeira toda vez que você substitui essas duas variáveis por um par ordenado, né? E aí a gente diz que esse par ordenado faz parte do conjunto verdade dessa sentença, ou seja, se a proposição formada pela substituição das duas variáveis por um objeto A e um objeto B, se ela é verdadeira, a gente diz que o par A e B satisfaz a proposição. Então vamos lá, vamos a exemplos, né, que fica mais claro. Por exemplo, se eu falar x é o dobro de y. Ora, essa propriedade x é o dobro de y, essa sentença, ela é satisfeita por vários pares. Por exemplo, 4 e 2. 4 é o dobro de 2. Então, note que quando eu substituo x por 4 e y por 2, eu formo uma sentença, uma proposição verdadeira, né? 4 é o dobro de 2. Então, o par ordenado 4 e 2, eles satisfazem essa propriedade é o dobro de. Eles satisfazem essa sentença é o dobro de. Ok? Já o par ordenado, sei lá, 6 e 2 não satisfazem. Por quê? Porque 6 é o dobro de 2, é uma proposição falsa. Então, o par ordenado 6 e 2 não está no conjunto verdade dessa proposição x é o dobro de y. Um outro exemplo seria, por exemplo, a proposição, a sentença x é pai de y. Bom, meu pai é o Luiz, então Luiz é pai de Vitório é uma proposição verdadeira. Então, Luiz e Vitório satisfazem a sentença x é o pai de y. Né? Mas se eu falasse João é o pai de Vitório, né? Onde o Vitório, né, é uma representação de mim, seria uma proposição falsa. Logo, João é pai de Vitório não satisfaz essa sentença. Né? Então, assim, enquanto sentenças com uma variável são utilizadas para simbolizar características de uma pessoa, como o fato de ser professor, de ser médico, de ser alto, de ser baixo, de ser homem, de ser mulher, enfim, as proposições com duas variáveis, elas representam, são utilizadas para simbolizar relações entre dois indivíduos, como um número ser menor que o outro, um número ser o dobro do outro, uma pessoa ser pai da outra, uma pessoa ser mais velha do que a outra, né?
Então, para isso, a gente usa proposições de duas variáveis. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que a ordem pode fazer diferença, né? Em geral, a ordem faz diferença. Ela só não faz diferença no caso especial que são as relações simétricas. Não vamos entrar muito a fundo, mas enfim, vocês já viram essa questão de relações simétricas em matemática, né, do segundo grau. Mas vamos lá. Como que pode fazer diferença? Olha, Luiz é pai de Vitório é uma proposição diferente de eu falar Vitório é pai de Luiz. Né? Por quê? Porque isso não é uma relação simétrica. Né? A ordem, né, dos elementos nessa sentença faz toda a diferença. Luiz ser pai de Vitória significa que Luiz participou da minha geração. Né? Participou da minha concepção. Né? Ele foi o meu progenitor. Já se eu falo Vitória é o pai de Luiz, eu estou invertendo o papel. Então é totalmente diferente. Agora, suponha que eu fale Vitório é irmão de Graziele, ou Graziele é irmã de Vitório. Essas duas sentenças querem dizer a mesma coisa. Então, neste caso específico, não vai fazer diferença uma coisa ou outra. Né? Então, neste caso específico, eu estou falando de uma relação simétrica. Porém, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, quando a gente for trabalhar no Prolog, se você falar que João é irmão de Maria e perguntar a ele se Maria é irmã de João, a menos que você escreva uma regra onde fala que se x é irmão de y, então y é irmão de x, ele não vai saber disso. E aí ele vai te responder que não, que Maria não é irmão de João. Para ele te responder que Maria é irmã de João, só tendo o fato de que João é irmão de Maria, você tem que axiomatizar uma regra. Por quê? Porque, em geral, as propriedades, né, ou os predicados binários, eles são considerados diferentes se você muda a ordem dos elementos. Beleza? Aqui é o que eu estava falando, né, que o conjunto verdade, então, de uma sentença de duas variáveis são os conjuntos de pares, né, que satisfazem aquela sentença. Né? Então, por exemplo, é filho de, né? X é filho de Y. No caso, se eu for pegar a minha família, tem dois pares aí que satisfazem. Vitória é filho de Luiz e Graciele é filho de Luiz. Isso considerando filho de... Considerando que do outro lado está o pai, né? Mas considerando que está a mãe, teria mais dois pares também, né? Vitória é filho de Josélia e Graziele é filho de José. Beleza? Então aqui a gente tem mais exemplos, né, de conjunto verdade, né? Por exemplo, de 2x mais y igual a 10. O conjunto verdade seria esse conjunto de pares aqui, ó, 1 e 8, 2 e 6, 3 e 4, 4 e 2. Note que se eu substituir qualquer conjunto, qualquer um que pegar um par desse aqui, por exemplo, 3 e 4, se eu substituo o x por 3 e o y por 4, vai dar 10. Então isso aqui faz parte do conjunto verdade. Né? Considerando que o domínio aqui é números naturais. Né? Se fossem números reais, com certeza a gente teria um conjunto infinito aqui, né, de possibilidades. Beleza? Ok. Então a gente falou de sentenças com uma variável, sentença aberta com duas variáveis. Mas quantas variáveis a gente pode ter uma sentença aberta? Quantas você quiser. É igual às equações matemáticas. Você não pode ter equações matemáticas com 3 variáveis, 4 variáveis, 5 variáveis. É a mesma coisa. Sentença aberta você pode ter com quantas variáveis você quiser. Uma coisa que eu já alerto para que vocês tomem cuidado é que na hora que a gente vai projetar uma base de conhecimento, como por exemplo quando a gente vai fazer uso aí do Prolog, quando você começa a colocar mais de 3 variáveis, pode começar a ficar muito complexo, né, os predicados que você está usando. Né? Por exemplo, nós poderíamos projetar numa base esse predicado aqui, ó, com 3 variáveis. Nasceu, e eu estou colocando aqui 3 variáveis, né? A pessoa que nasceu, o indivíduo, onde esse indivíduo nasceu e a data que nasceu. Então, aqui, ó, nasceu Zé Colatina, 2010 0430, para representar o quê? Que o Zé nasceu em Colatina em 30 de abril de 2010. Então, se eu estiver fazendo uma base de conhecimento falando sobre onde as pessoas nasceram, em que data, eu posso fazer dessa forma.
Mas eu também poderia, por exemplo, quebrar em dois predicados. Por exemplo, onde nasceu? Aí eu teria onde nasceu Zé Colatina. E quando nasceu? Aí eu teria um outro predicado, seria quando nasceu Zé 2010 04 30. Então assim, não há uma regra de que fale, use três variáveis, use no máximo duas variáveis. Não. O que você tem que verificar se a gente, por exemplo, fosse falar de pessoas, onde essas pessoas nasceram e quando elas nasceram, eu poderia optar por um predicado ternário como esse aqui, né? Ou eu poderia optar por dois predicados binários, falando onde ele nasceu e quem é a pessoa, quando nasceu e quem é a pessoa. Se eu opto por dois binários, eu vou ter mais fatos na minha base, porém os fatos serão mais simples. Se eu opto por esse ternário, eu vou ter menos fatos, porém fatos mais complexos. Aí é uma questão de decisão na hora que estiver modelando, e vocês vão ver um pouco mais sobre isso quando vocês estiverem fazendo na prática lá em Prolog. Beleza? Então aqui é mais um exemplo de conjunto verdade, né? Então, qual seria o conjunto verdade de 2x igual a 6, por exemplo? Nos números naturais, né? O único elemento desse conjunto verdade seria o número 3, então seria um conjunto unário. Para x é divisor de 27, considerando esse conjunto aqui, ó, o conjunto verdade seria o quê? O 3 e o 9, né? Que são os dois divisores de 27 nesse conjunto aqui. De X é professor do IFES no conjunto de cidadãos brasileiros. Ora, seria verdade para várias pessoas. Por exemplo, para mim, para o Júlio, para Giovanni, para Raquel, para Mirella, enfim, para N professores que vocês conhecem, né? Seria verdade, né? Nós faríamos parte desse conjunto verdade, né? O conjunto verdade de X é reitor do IFES, por exemplo, seria outro conjunto unitário, né? Isso em um ponto do tempo, né? Seria um conjunto unitário formado apenas pelo Jadir hoje, ok? Então, assim, quando, além de você ter sentenças com mais de uma variável, você pode ter mais de uma sentença utilizada juntas para formar uma sentença composta. Então, assim, do mesmo jeito que nós formamos proposições compostas a partir de proposições simples, vocês podem formar sentenças compostas a partir de sentenças simples. Como? Utilizando aqueles conectivos lógicos, os mesmos conectivos lógicos que nós vimos para proposições. Então, os conectivos lógicos e todas as propriedades que nós falamos para proposições, elas também são válidas para sentenças abertas. Então, por exemplo, a conjunção, né? Do mesmo jeito que uma conjunção, quando você junta duas proposições, a conjunção só é verdade quando os dois lados da conjunção é verdade, aqui é a mesma coisa na sentença aberta. Então vamos lá. Suponha que eu tenha uma conjunção de duas sentenças abertas como essa aqui. X é aluno do IFES, né? E X é colatinense. Qual vai ser o conjunto verdade dessa proposição? Ora, o conjunto verdade dessa proposição vai ser formado por todos os elementos que são, ao mesmo tempo, aluno do IFES e colatinense. Então suponha que o Zezinho nasceu em Colatina e estuda no IFES. Então, essa proposição composta aqui, desculpa, essa sentença composta aqui é verdade para o Zezinho. Agora, suponha que a Mariazinha nasceu em Colatina, mas ela não é aluna do IFES. Então, aqui ela vai ter como resultado verdadeiro, aqui falso. Como é um E, juntando as duas coisas, o resultado final vai ser falso para a Mariazinha. Então, a Mariazinha não satisfaz isso aqui, né? No final das contas, esse raciocínio de substituir as variáveis por constantes e verificar se para aquela constante aquela proposição é verdadeira ou não, é a base de tudo para você entender o Prolog. Beleza? Então, vamos ao outro exemplo aqui. Ó. X é pai de Y e X é colatinense. Então, o que a gente tem como conjunto verdade aqui? Todos os pares x e y, né? Onde o x é colatinense e y é um filho de x. Então, por exemplo, se meu pai fosse colatinense, ok? O que aconteceria? Eu substituiria x por Luiz, que é meu pai, e y por mim.
Luiz é colatinense? Verdadeiro. Luiz é pai de Vitória? Verdadeiro. Então, Luiz e Vitória são parte do conjunto verdade dessa proposição composta aqui. Mas, de fato, meu pai não é colatinense. Então, Luiz, Vitória. Luiz é pai de Vitória? É verdadeiro. Mas Luiz é colatinense? Não, falso. Então, o par Luiz-Vitória não satisfaz essa sentença composta aqui. Beleza? Então, note que para satisfazer uma sentença composta, né, vale o predicado com maior número de variáveis. Aqui neste caso, o pai de são duas variáveis. Então, para satisfazer essa sentença composta, tem que ter no mínimo duas constantes. Né? Uma para substituir o x e outra para substituir o y. Beleza? A mesma coisa vale para disjunção. Né? Na disjunção, é verdade se um dos dois lados forem verdade, não é isso? Então, por exemplo, suponha que eu tenha essa sentença composta aqui, ó. X é capixaba ou X é mineiro. Ora, eu sou capixaba. Então, se eu substituir aqui o X por Vitória, eu vou ter Vitória capixaba ou Vitória mineiro. O Vitória capixaba é verdadeiro, Vitória mineiro é falso. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Então, eu satisfaço essa proposição composta. Beleza? Já se pegar, por exemplo, o Joãozinho que é baiano, né? Joãozinho é capixaba? Não, falso. Joãozinho é mineiro? Não, falso. Falso ou falso é falso. Então, para o Joãozinho, essa sentença não é válida. Né? Então, todas aquelas regras que nós estudamos sobre os conectivos lógicos, que eram válidas lá nas proposições, são também válidas aqui, né, nas sentenças abertas. Note que a gente pode fazer junções entre e ou, enfim, assim como nós fazíamos nas proposições. Então, o que, que nós estamos obtendo aqui? Ó? X é colatinense, ou y é pai de x e o y é colatinense. Então, o que, que nós estamos obtendo com essa sentença aqui? Ó? Nós estamos obtendo o conjunto de todo mundo que é colatinense ou que o pai dessa pessoa é colatinense. Beleza? Então, nós estamos tendo como resposta aqui, nós teríamos como resposta todos os colatinenses ou filhos de colatinenses, né? Então, o cara que nasceu em Colatina viria, o cara que nasceu em Colatina e o pai dele nasceu em Colatina também viria, e o cara que não nasceu em Colatina, mas o pai nasceu em Colatina, também viria. Sacaram? Então, aquela mesma ideia que a gente já vinha fazendo com proposições, só que agora vale que você tenha essa composta. A negação, por exemplo, também é a mesma coisa, né? A negação, na verdade, ela vai trazer como conjunto verdade todos os elementos que não satisfazem aquela sentença. Então, por exemplo, não capixaba x, isso aqui vai ser verdade, né? Vai ser true para todos os elementos que não são capixabas. Porque os que são capixaba, capixaba x devolveria true. Só que eu tenho um não para frente, vai virar falso. Então, toda essa lógica continua valendo. Ok? A única coisa que a gente introduziu é o fato de que essa variável vai ser substituída por constantes. Certo? Então, assim, estou falando isso tudo, né, na teoria, mas a gente vai começar a praticar isso usando o Prolog. O Prolog ele trabalha o tempo todo com sentenças abertas. Né? E aqui eu vou só falar umas observaçõezinhas que vocês têm que ter em mente na hora que vocês começarem a programar Prolog, porque eu vejo muita gente errando essas besteirinhas aqui, tá? Mas o Prolog em si, ensinar a mexer no Prolog vão ser em outros vídeos, ok? Na verdade, eu vou usar vídeo de um outro curso que eu achei muito legal, achei muito básico, e a outra vez que eu dei essa disciplina, o pessoal me deu um feedback muito bom sobre esse curso, então eu vou usar esse material de outro professor, ok? Vou fazer um videozinho rápido também, mostrando alguma coisa, mas enfim. Aqui né, neste momento é só algumas dicas que eu gostaria que vocês anotassem para vocês não errarem isso. Primeiro, o Prolog trabalha com sentenças abertas, né? Os nomes da sentença, ou seja, os nomes dos predicados e os nomes das constantes, elas devem sempre iniciar com letras minúsculas. Letra maiúscula é para nome de variável, beleza? Então,
tomem cuidado com isso. Não se define nome de predicado nem nome de constante com letra maiúscula, sempre minúscula. As variáveis é que são maiúsculas. O Prolog, ele trabalha com sentenças em cláusula de for. A gente vai ver isso na próxima semana, né, mais a fundo, porque aqui por enquanto a gente não vai trabalhar com regras, mas, enfim, nas cláusulas de for, os dois operadores que são importantes são o e, que é representado por uma vírgula, e o condicional. Só que o condicional a gente ainda não vai usar agora, a gente não vai usar a semana, porque a gente ainda não vai fazer regras. Na semana, como a gente está começando com o Prolog, quero ir devagar, quero que vocês mexam só com fatos, tá? E então a gente não vai ver o condicional ainda. E por fim, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que um programa em Prolog ele é dividido em duas partes, os fatos e as regras. O que são os fatos? Os fatos são verdades sobre o mundo. São informações que você tem sobre o mundo. E o que são as regras? As regras são leis que regem esse mundo e que a partir da aplicação dessas regras sobre os fatos, você vai conseguir gerar novos fatos. Ok? Nessa semana a gente ainda não vai trabalhar com as regras. A gente vai trabalhar com fatos e com a possibilidade de fazer perguntas ao Prolog sobre esses fatos. Por exemplo, nós vamos trabalhar com fatos do tipo João é capixaba e o Zé é pai do João. E aí se eu perguntar pro Prolog, o Zé é pai de X, tal que X é capixaba, ele vai me falar que sim, né? Ou se eu pedir, me dê o nome de todo X cujo filho é capixaba, ele vai me devolver, ó, o filho do João é capixaba, sacou? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, vai brincar um pouquinho com essa questão de colocar fatos e depois perguntar fatos que o Prolog consiga deduzir, beleza?